Olá, sejam bem-vindos ao módulo de principais ações de inbound marketing para e-commerce. Esse módulo, na verdade, de inbound marketing, ele poderia ser num módulo único, mas eu optei por fazer de formas separadas porque acho interessante a gente ter uma noção sobre inbound marketing, antes de começar a entender sobre persona, sobre público-alvo, sobre perfil de ideal de cliente e também sobre a formação de preços e ofertas antes de falar sobre as ações de inbound marketing. Porque não adianta nada a gente falar de ações de inbound sem saber o que é que a gente vai ofertar, para quem a gente vai ofertar e como a gente vai ofertar. Então eu separei isso em dois módulos. O primeiro módulo a gente falou um pouquinho sobre o inbound marketing, sobre a importância dele, sobre a jornada de compra do cliente, quais são as fases, né, do inbound marketing. E nesse a gente vai falar sobre as ações, então, propriamente ditas, para fazer aquele funil girar e tracionar o seu negócio. Mas antes disso, vamos relembrar um pouquinho como que é o funil de inbound marketing e a associação dele com a jornada de compra do cliente. Bom, relembrando então o funil de inbound marketing, a gente vê, né, as quatro fases do funil associadas às quatro etapas, né, da jornada de compra do cliente. Enquanto visitantes, as pessoas estão aprendendo e descobrindo sobre o seu tema, sobre o seu produto, sobre o seu serviço de forma mais ampla. Uma vez que elas começam a reconhecer o seu próprio problema e como que o seu negócio se insere na vida delas, ao ponto delas fazerem um tipo de cadastro para quererem saber mais, elas se tornam leads. Após isso, elas se tornarem, as pessoas se tornarem leads e começarem a reconhecer os seus próprios problemas, elas começam a entender e querer saber mais sobre os seus produtos, para considerá-los como uma solução para estes problemas, e quando elas começam a considerar os seus produtos uma solução para os seus problemas, ao ponto de colocar num carrinho de compra, elas se tornam uma oportunidade. E aí elas analisam, obviamente, as suas ofertas, as suas condições comerciais neste carrinho de compra e decidem ou não por comprar o seu produto para solucionar os seus devidos problemas. Se elas decidem comprar o produto, elas se tornam clientes. Se elas não decidem, elas abandonam o carrinho. De forma geral, então, o nosso funil de inbound marketing associado à jornada de compra do cliente, ele se organiza de acordo com essa experiência do consumidor, né? Então a gente tem ali visitantes e leads procurando, aprendendo e descobrir sobre o produto, o tema que você se insere, reconhecendo os seus problemas, e isso a gente chama, né, de topo de funil, ou seja, essa primeira fase entre atrair visitantes e convertê-los em lead, elas são associadas ao topo do funil. Após isso, quando elas já reconhecem os seus problemas e já se converteram como leads e começam a inserir os seus produtos no carrinho de compra, como considerando eles como uma solução para os seus devidos problemas, essas ações são chamadas de meio de funil. E quando elas começam a decidir sobre o carrinho de compra para se tornar clientes, tomarem essa decisão, essas ações são chamadas de fundo de funil. Muito importante lembrar que o funil ele é uma forma de organizar esse processo de vendas, esse processo de tração de negócios dentro de um e-commerce, assim como a jornada de compra do cliente. Mas é importante a gente lembrar que isso são formas técnicas de descrever o processo. Mais importante ainda do que isso é entender que do outro lado da tela a gente tem uma pessoa com as suas necessidades, com seus desejos, com as suas vontades, né? E com o seu poder de decisão de comprar ou não comprar de você. Então é muito importante que a gente entenda isso, que do outro lado tem uma pessoa e saiba conduzir a sua oferta, os seus processos, para atendê-la da melhor forma possível. E a partir deste raciocínio é que a gente então vai parar agora e olhar em cada etapa do funil
quais ações que a gente pode utilizar em cada etapa dessa e que sejam coerentes com a jornada de compra do cliente. Ou seja, o que a gente vai fazer no topo de funil para atrair visitantes que querem aprender e descobrir sobre o seu negócio, o que a gente vai fazer para que esses visitantes que estão aprendendo e descobrindo sobre o seu negócio, como que eles podem se converter e se tornarem leads para reconhecerem melhor e mais facilmente os seus problemas, como que a gente se relaciona com esses leads para que eles abram carrinhos de compra, considerem os seus produtos como uma solução, adicionem os seus produtos no carrinho de compra, considerando eles uma solução para os seus devidos problemas, e como que a gente ajuda essas pessoas que estão inserindo esses produtos no seu carrinho de compra para que elas finalizem o pedido e se tornem clientes, decidam comprar da gente. Bom, então começando pelo topo do funil, eu separei algumas ações de atração de visitantes. Lembrando então que essas pessoas elas buscam aprender e descobrir sobre o seu negócio. E como que a gente pode atrair pessoas que queiram saber, aprender a descobrir sobre o seu negócio de forma mais coerente, né? E também lembrando que isso tem que ser perfeitamente coerente com o seu público-alvo, com o seu perfil ideal de cliente e com a descrição da persona. Bom, eu separei 4 grupos de ações aqui. Obviamente que conforme você vai evoluindo, você vai associando a novos tipos de ações, mas 4 desses grupos são muito importantes para todo o e-commerce, né? O primeiro grupo delas, eu acho que é muito importante, que são as publicações orgânicas nas redes sociais. As publicações orgânicas nas redes sociais são aquelas publicações que não são pagas, são aquelas publicações que você faz no seu feed, nos seus stories. E o que eu acho que é mais importante, né? Levando em consideração o que a gente falou anteriormente sobre público-alvo, sobre perfil ideal de cliente, existe um erro muito comum e que atrapalha muito o processo, e depois no módulo de anúncios a gente vai falar um pouquinho mais disso, que é a vontade de se ter muitos seguidores, e as pessoas muitas vezes elas acabam comprando seguidores, né? Isso é um erro muito categórico, muito ruim, atrapalha demais o processo, porque quando você compra seguidor, você não está formando um público-alvo e muito menos trabalhando um perfil ideal de cliente. Você simplesmente está querendo aumentar aquele número de seguidores por uma métrica de vaidade, né? Para falar que, poxa, eu gosto, eu queria ter 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, para falar que meu perfil é muito bem seguido, para mostrar para meus amigos, para o mercado, que a gente tem muita força de mercado. Mas, na verdade, aquilo ali não ajuda em nada, pelo contrário, só atrapalha. A gente vai ver depois na parte de anúncios sobre algoritmos, e quando você compra seguidores, você está dando uma série de informações erradas para os seus robôs que monitoram suas redes sociais e que são robôs que vão fornecer dados para exibir melhor os seus anúncios. Ou seja, se você coloca uma série de seguidores que não estão engajados com a sua rede, que não se interessam pelo seu produto, você vai induzir o seu robô depois a exibir anúncios para pessoas que não têm interesse sobre o seu negócio. E como você vai estar pagando por aquilo, você vai desperdiçar dinheiro, porque vai ser um número muito grande de visualizações que vão ser cobradas nesses anúncios, mas essas pessoas elas não vão comprar de você. Algumas delas vão acabar clicando, mas elas jamais vão comprar de você. Então fica aqui a minha recomendação com relação a público-alvo, em relação às redes sociais, de jamais comprar seguidores e se trabalhar com essas métricas de vaidade, porque isso tem consequências desastrosas para o seu negócio e para as suas redes sociais, inclusive para os seus resultados no futuro. Além das publicações orgânicas nas redes sociais, eu acho muito interessante falar e trabalhar na atração de visitantes por meio dos anúncios, né? Tanto em redes sociais quanto
nas redes de busca ou nos mecanismos de busca ou nas redes de display. Essa é uma forma muito importante para gerar visitantes para o seu site, principalmente no começo, quando você ainda não tem um público formado, quando você ainda não tem uma base de seguidores. Investir em anúncios faz com que o seu negócio tenha atração mais rapidamente. Além disso, o seu network e os grupos no qual você participa ajudam a ter acessos orgânicos muito bons, né? Tanto participar de grupos de WhatsApp, de Facebook, que sejam coerentes com o seu tipo de negócio, que as pessoas tenham interesse de trabalhar e de comprar de você, como também no seu network pessoal, né? De compartilhar as suas publicações e fazer com que as pessoas do seu contato, do seu círculo de contatos também acessem o seu site. E outro tipo de ação que eu acho muito importante para atrair visitantes, que no começo não tem um resultado rápido, mas que com o passar do tempo ela vai se tornar muito importante para os seus resultados, é o SEO, né, que é a otimização do seu site para melhor exibição dos mecanismos de busca, também conhecido como querer aparecer na primeira página do Google, né? O que acontece? Até trago um ponto muito interessante de alguns históricos dos quais eu já passei. Eu já tive experiências de clientes vindo de tráfego orgânico do Google terem um ticket médio de 5 vezes maior do que clientes vindo de anúncios. E aí talvez surja essa pergunta para você, né? Poxa, Samir, então por que a gente vai fazer anúncios se a gente vai ter cliente, né, pelo SEO vindo com um ticket médio tão maior, né? Por diversas formas. Primeiro, porque você não vai atrair por SEO um volume tão grande quanto você pode atrair com um anúncio. Segundo, porque pelo SEO o tempo de indexação, o tempo de você conseguir alcançar boas posições no Google em palavras-chave importantes, é um tempo longo. Então, você não vai conseguir sobreviver enquanto você vai estar ranqueando o seu site, principalmente no começo. Então, o SEO ele é muito importante, eu recomendo fortemente que a gente trabalhe isso. Ele ajuda você ter um custo de aquisição de cliente, que também a gente vai ver lá nos indicadores de performance no final, muito mais baixo, porque você não vai estar pagando pelo anúncio, a pessoa vai estar vendo um anúncio seu gratuito, então o teu custo para adquirir um cliente é muito mais baixo, só que você tem um tempo para que isso amadureça e você também não tem o mesmo volume do que um anúncio. Então é muito importante que você consiga equilibrar essas ações para que o seu e-commerce, de uma forma geral, tenha visitantes entrando de diversas portas de maneira muito mais saudável e, caso alguma delas não esteja performando bem, outra consiga reequilibrar a balança. Passando então para a segunda fase do funil de inbound marketing, ou seja, a gente vai querer fazer com que os nossos visitantes façam cadastro no nosso site e se tornem leads. E para isso a gente tem que ajudá-los a reconhecer de forma mais clara os seus problemas, ao ponto de eles quererem saber mais e receber mais informações nossas no seu e-mail, no seu WhatsApp, ou em alguma outra forma de contato que ele manifeste desejo de recebê-las, né? Então, eu separei esse slide para a gente olhar um pouquinho quais tipos de ações que a gente pode utilizar para converter visitantes em leads, né? 3 grupos deles são muito fortemente indicados e muito importantes, né? O primeiro é a respeito de material rico. O que é um material rico? Material rico é um e-book, é um editorial, é um webinar, é algum tipo de conteúdo que a pessoa estaria disposta a dar os seus dados de contato em troco daquelas informações. Então, esse material rico, normalmente a gente trabalha com 2 tipos de ações em conjuntas, né? Primeiro, uma landing page,
que é aquela página no qual vai ter um formulário para a pessoa se cadastrar. Uma vez que ela se cadastra, ela é redirecionada provavelmente para um e-book, para um pagebook ou para uma página de agradecimento com acesso a um webinar, coisas assim. O segundo tipo de material de ação que a gente pode captar cadastros de clientes no nosso site são os pop-ups. Tanto os pop-ups de saída, que são aqueles que aparecem no nosso site quando a pessoa vai clicar na abinha de fechar, quanto os pop-ups de rolagem, que são aqueles que conforme a pessoa vai rolando a página para baixo, ele aparece ali no cantinho inferior esquerdo, normalmente, trazendo algum tipo de informação. Então, esses pop-ups, por exemplo, você pode trabalhá-los convidando a pessoa a se cadastrar na sua newsletter para receber mais informações. Você pode trabalhar um pop-up com um cupom de desconto especial para ela receber no e-mail depois que ela fizer o seu cadastro e assim por diante. Além disso, um terceiro tipo de ação que eu acho interessante você sempre ter no seu site é um campo de assinatura de newsletter. Esse campo, normalmente, ele tem uma baixa taxa de inscrições, mas tem inscrição e vale a pena você manter isso nas suas páginas, normalmente próximo ao rodapé do seu site, convidando sempre a pessoa que está navegando o seu site a assinar a sua newsletter e receber mais informações.